Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E então veio uma voz mansa e delicada, e Deus estava na voz. Nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, os versículos 11 e 12. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Brana, na mensagem Que Fazes Aqui, o parágrafo 84 em diante. E descobrimos então que ele passou 40 dias e noites, e Deus o localizou de pé ou lá atrás em uma caverna.
E Deus queria atrair sua atenção. Então, uma grande tempestade passou e destruiu as montanhas. Foi tão poderosa que sacudiu as rochas, mas Deus não estava na tempestade. Foi antes de Deus. Então veio novamente um grande terremoto que sacudiu a terra, mas ainda assim Deus não estava no terremoto. E veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E então veio uma voz mansa e delicada, e Deus estava na voz. Irmão, irmã, estive de volta a uma caverna por tempo suficiente, e você também deve saber que tem havido muitos terremotos, muito barulho e agitação, e guisados e coisas assim, e grandes reuniões. Mas onde esteve Deus fora disso? Essa é a razão pela qual eu disse o que disse esta manhã. Tem que vir algo mais profundo do que um culto de cura. Tem que vir algo mais profundo do que o dom de falar em línguas. Deve haver algo mais profundo do que um vento forte e impetuoso. O vento soprava, mas Deus não estava nele. Tivemos ventos fortes e impetuosos por todo o país, e sensações, e sangue no rosto e nas mãos, todos os tipos de sinais. Mas onde está Deus? Eliseu esperou. O profeta fala que Eliseu, mas todos nós sabemos que Elias, ele queria falar Elias. Mesmo assim, ele era um profeta, mas ele ouviu isto. Ele nunca comparou avivamentos com eles. Ele nunca saiu para comprar a maior tenda do país. Ele nunca saiu para ir à televisão ou assim por diante, como diríamos, tanto barulho, e a América é culpada de ouvir esses ruídos. Oh, nós amamos barulho, mas Deus não está no barulho. Embora, por mais honrosos e coisas que sejam, Deus não está fazendo barulho. Se assim fosse, quando os africanos batem nos gogós, nunca se ouviu tanto barulho e ritmo. Deus não estava naquilo. E tivemos ventos fortes e fortes, tivemos todos os tipos de incêndios e terremotos e abalos e grandes reavivamentos e coisas assim. Deus não estava naquilo. Se tivesse sido, teria se mostrado. Mas depois disso, veio uma pequena voz. Então Deus estava na voz. É o que estou pensando hoje, amigos. Nós, pessoas, estamos tão empolgados com todo o barulho. Então, a América adora barulho.
Olha o que eles estão fazendo. Eles ligam esses rádios, amigos, tão forte quanto podem, com rock and roll e boogie-woogie, todo esse tipo de coisa. Eles devem estar tão altos que vai explodir seus tímpanos. Quase todo o barulho o dia todo. E na igreja batemos pandeiros, corremos para cima e para baixo, e gritamos, e berramos, e uivamos, e nos divertimos muito assim. Nada contra isso. Mas onde estava Deus nisso? O que isso fez? Quebrou-nos em pequenos pedaços, chamados de Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a unidade pentecostal, unidade, todas estas outras pequenas denominações diferentes. Deus não estava nisso. É um precursor de Deus, é uma estrutura. Quando você vê o assim chamado cristianismo hoje, pessoas que vão à igreja e vivem essas vidas dignas e saem e negam a cura, negando o poder de Deus, e nega uma vida consagrada, chamando vocês de fanáticos. Lembre-se, essa é a estrutura. Isso é, irmão Ude, creio que você chama isso de trabalho de andaime. É uma farsa, é uma moldura que fica do lado de fora. Deus só está sobre ele para construir o edifício. Glória a Deus. É apenas uma moldura falsa que será destruída. Batemos palmas e dissemos: glória a Deus. Quando você grita, você o tem. Os metodistas disseram isso. Os nazarenos, eles descobriram que eles não o tinham. O pentecostal disse: batam palmas e grite até falar em línguas. Você conseguiu? Mas descobrimos que não o tínhamos. Resta mais uma coisa, e Deus leve-me a uma caverna onde eu possa encontrá-lo. Vamos pegar aquela voz mansa, aquele algo que coloca a nata na vida, aquele algo que, embora você fale em línguas de homens e anjos e não tenha aquilo, você não é nada. Embora você possa profetizar e falar em línguas e mostrar sinais e maravilhas e operar milagres e fazer grandes sinais, mas se aquela pequena, ainda pequena voz não estiver aí, você não é nada, diz a Escritura. É isso que estamos ouvindo agora. Tivemos trovões, tivemos um incêndio, tivemos ventos fortes e terremotos, mas Deus envie-nos a voz mansa e delicada. É disso que precisamos. Ouça, irmão, precisamos daquela voz mansa e delicada, uma pequena voz que fala. Jesus disse: você não
podia ouvir sua voz na rua, você não o ouviu chorar. Ele era nosso padrão. Olhe para ele, ele foi comparado, seu espírito, como uma pomba gentil. É ótimo que coisas sejam silenciosas. Vocês sabem disso, amigos? Ouça o sol que dá vida na terra a todos os seres vivos, na vida botânica, na vida das plantas, na vida das árvores, tudo ou mais, ele traz vida. O sol traz e pode tirar 1 milhão de galões de água da terra e fazer menos barulho do que um balde cheio de uma bomba. Vê? São coisas grandes, coisas quietas, são coisas grandes. Você já ouviu o mundo girando? Você já ouviu os planetas passando pelas órbitas? Você já ouviu Essas são as grandes coisas. Você já ouviu o nascer do sol? Nós pensamos que temos que ter muito barulho, temos que ter uma banda de metais para bater, muito pular para cima e para baixo, ou não teremos uma boa reunião. Achamos que todo mundo tem que estar por cima e eles estão batendo palmas e coisas assim. Achamos que a música tem que estar em um ritmo. Todos correm para cima e para baixo no corredor. Nós tivemos isso. O que isto fez de bom? Onde está? Onde isso nos levou hoje? Em um monte de confusão, um monte de denominações. Se separou a irmandade arruinada? Certamente que sim. Tem sido o antigo gafanhoto e a lagarta e todos os tipos de insetos de lá do início. E Jó viu, ou Joel viu, o que a lagarta deixou, o pulgão comeu, e o que o pulgão deixou, o gafanhoto comeu, e assim por diante, até o ponto em que comemos até o tronco. Mas a Escritura diz: eu restaurarei, diz o Senhor. Estamos esperando por algo. De toda a gritaria, tivemos explosão e barulho suficiente para converter o mundo inteiro. Já tivemos o suficiente de gritaria, e seguimos em frente até o que foi feito. Não edificou a igreja, são denominações construídas, faz os homens saírem com ideias inflamadas e camisas empalhadas. Eu não gosto dessas coisas. Saia na plataforma e diga: olhe para ele, ele é um príncipe, veja como ele está vestido, apenas polido e tudo, ele sabe como usar suas vogais e assim por diante. Não é isso o que Deus escolhe. Um profeta pensou isso um dia. Ele iria ungir um servo. Ele disse: ele é o maior da família, ele vai ficar bem. Mas Deus o recusou.
Você não tem que ter príncipes e assim por diante para ficar lá de pé como eu não sei o que. Não são as roupas que você veste ou a eloquência com que você fala, é algo que está dentro de você, aquela voz de Deus, é isso que é. O profeta passou por outro e disse: não é ele. Deus o recusou. Passou por outro, disse: você não tem outro? Disse: nós temos um pequeno, velho e ruivo, aqui atrás na encosta, pastoreando as ovelhas. Era Davi. Quando eles trouxeram aquele rapazinho ruivo e sardento ali, e seus ombros pequenos e curvados, e uma pele de carneiro enrolada em volta dele, Deus disse: é ele. Todas as suas grandes estátuas e camisas de pelúcia não combinava com Deus. Você pode ser DDD, PhD ou LLD duplo, você pode ser bispo, papa ou o que quer que seja, mas é preciso Deus para fazer algo do nada, contanto que você possa ser o nada. Deus é o algo, contanto que você consiga sair do caminho, então Deus pode entrar. Mas quando você está tão entupido e engomado, até que você tenha o maior e o melhor, você não tem nada que deveria ter. Esse é um coração humilde diante de Deus, e nós sabemos disso, irmãos, certamente certo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.